Olha a prática de um assalto no mínimo inusitada. Bandidos utilizando cavalo. É o jogo. É da espada no senhor. Já Silva! Depois me dava aquelas revistas pra mim ler, aquelas revistas gibi. Texas, Zorro, Tio Patinhas, Professor Pardal, Bolinha, é o novo. Luluzinho, você não tá durando meu tempo não. Aí também você tá querendo me lascar. Tá vendo essa democracia? Eles estão fazendo assalto. Alô, polícia! Alô, polícia! Vocês não arraem, vocês não pegam um cabo de um cavalo! Alô, polícia! É muita vaga! Vocês não arraem, vocês não pegam um cabo de um cavalo! É brincadeira, hein? Que diabo de sistema policial que sistema é esse? Pegou o carro, parecia aquele Silvio. E aí, ó. Rapaz, essa história tem que ser contada por um cabo do interior. Irismar França, mostra aí, é exclusiva, viu, minha gente? Nós estamos aqui na rua Margarida de Queiroz com Cônego Braveja, na cidade dos funcionários. E quando a gente pensa que já viu de tudo nessa área policial, sempre aparece algo que surpreende a gente. Algo incomum, inusitado. Exatamente nesta rua, duas jovens senhoras que vinham de um supermercado que fica aqui nas proximidades, estavam passando por aqui, quando de repente, para surpresa delas, foram abordadas por 4 indivíduos aparentemente menores de idade em 2 cavalos, é isso mesmo, 2 cavalos. A gente já viu de tudo, bandidos assaltando em motos, utilizando-se de carros na cobertura, a pé ou até mesmo de bicicleta. Mas indivíduos andando a cavalo não desperta nenhuma suspeita da polícia. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Você vai observar agora as imagens. Primeiro, as duas jovens já passando, atravessando a rua. Elas vinham com sacolas de compras. De repente, no canto do vídeo, aparecem os 4 indivíduos, aparentemente menores de idade, em cavalos. Eles fazem a primeira abordagem bem no cruzamento da rua. As jovens correm aqui para o outro lado, para a esquina. Quando, de repente, 2 já haviam descido, o outro de cavalo cerca uma das jovens em frente a essa residência, fazem a abordagem, ela assustada, pedindo socorro o tempo todo, solta as sacolas e ele pega apenas a carteira, ou seja, uma bolsinha com uma pequena quantia em dinheiro. Eles não queriam as compras, queriam dinheiro. Em seguida, sobem no cavalo e fogem. As duas correm para o outro lado da rua, ia passando um carro com um cidadão, pediram socorro a esse cidadão, entram no carro, o cidadão ainda faz uma perseguição a 2 quarteirões daqui, mas ficou com medo de fazer abordagem contra os 2 marginais, afinal de contas eles poderiam estar armados. Então ele retorna, a gente já tem agora a imagem do momento em que os vizinhos aqui, as pessoas aqui da rua, bem na esquina, sensibilizados com a situação, já haviam juntado as sacolas. A jovem retorna com o cidadão que deu a carona e atendeu ao socorro delas, e em seguida eles chamam a polícia. Eu vou conversar agora com uma cidadã, ela não vai aparecer, enquanto isso você observa mais uma vez as imagens. Você estava aqui na sala quando já ouviu os gritos de socorro, né? Foi. Exatamente. O que elas diziam? Gritavam muito, pediam socorro. Aí eu fiquei atarentada sem saber o que fazer. Aí fui, corri, peguei o telefone do Honda que a gente tem aqui. Aí liguei, aí chamei, né? Com menos de 5 minutos já estavam aqui. A gente tem as imagens aí, a viatura chegou, vocês repassaram as características, né? Agora é impressionante, assalto utilizando-se de cavalos, né? É uma coisa assim, que dá até pra gente rir, porque infelizmente Deus o livre. Seria como que se não fosse trágico, né? Pelo susto das meninas, né? Exatamente, porque além do susto, ainda tem o susto dos animais em cima delas, né? Ele jogou um cavalo por cima da menina. Foi a ela aqui na parede. Agora, aqui aparentemente parece ser uma área tranquila, mas de tranquila na verdade não tem nada. Se vacilar, os bandidos pegam, levam mesmo, né? Com certeza. Agora, de imediato, quando vocês ligaram para a polícia, elas ainda estavam bem assustadas com o que aconteceu? Elas já estavam, quando eu saí, tinha muita gente na rua e o senhor já ajudou, botou dentro do carro.
Aí foi atrás dos bandidos, as compras ficaram aqui, mas não, infelizmente não pegaram. Quando o Honda chegou, foi atrás, mas não pegou. A gente observa nas imagens, depois que ela joga as coisas no chão, ele pega alguma coisa da mão dela. Eles queriam apenas aquela bolsinha com o dinheiro? Elas estavam com a bolsa grande, elas vinham do supermercado. Aí eles não quiseram as compras, era só essa bolsa. Levaram aquela bolsa grande que aparece na imagem quando ele sobe segurando uma bolsa grande. Isso, levaram só a bolsa grande. Uma pequena quantia de dinheiro, elas chegaram a dizer? Não. Estavam todas bem nervosas. Nervosas, muito. A gente observa nas imagens algo assim surpreendente, incomum, inusitado, a ação desses marginais, né? Pois é, parece assim uma coisa de brincadeira, né? Parecia o filme do Zorro, que minha mãe diz. Olha, inclusive a senhora de idade conversando com a gente, ela disse, olha, isso me remeteu aos tempos em que eu assistia ao filme do Zorro, onde naquele tempo do Zorro, os bandidos andavam a cavalos e abordavam as pessoas em cavalos, praticando assaltos. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Nós vamos mostrando mais uma vez no detalhe essas imagens exclusivas aqui na TV Diário. Olha só a situação inusitada. Mais uma vez na imagem. As duas passando na rua. De repente eles chegam na esquina, já retornam, fazem a abordagem. 2 deles que estavam nas garupas dos cavalos descem, abordam, as jovens correm para a esquina. Um deles já cerca uma delas que tentava sair ali pela rua Cônego Braveja, e quando ela vem aqui para a esquina, eles já jogam o cavalo por cima dela. Assustada, pedindo socorro, a jovem solta as coisas e corre para o outro lado da rua para pedir socorro. Enquanto isso, o elemento não pega as sacolas, apenas a bolsa, onde continha dinheiro, inclusive até documentos de uma das jovens, já pulam no cavalo e saem de cavalo e fogem na maior. Pela estrutura física dos indivíduos, percebe-se claramente que aparentemente são menores de idade. Era o que estava faltando na área policial. Não falta mais nada. Assalto, onde os marginais estão utilizando cavalos aqui nessa área da cidade dos funcionários, que é uma área nobre da cidade. Olha só, mostra aí no detalhe. A maior parte das casas são casas bem estruturadas, é uma área nobre, mas vem aquela história do contraste social, porque há poucos quarteirões aqui tem o Tancredo Neves, o Conjunto Tasso Gereissati e algumas pequenas comunidades de invasões, como a favela do Cororal, só para citar uma delas, onde existe, inclusive, alguns espaços que utilizam-se de cavalos. A polícia, inclusive, já tem nomes de suspeitos de terem participado dessa ação criminosa. E ao que tudo indica, realmente, são menores de idade os envolvidos nesse assalto, no mínimo, inusitado. Seria cômico se não fosse trágico, já que as jovens ficaram bastante abaladas e traumatizadas com a ação dos marginais, porque foram pegas pelo elemento surpresa. Chegam de repente, já anunciando o assalto, elas assustadas, ainda sem saber, atônitas o que fazer. Foi aquela correria e em meio a essa correria acabaram levando a bolsa contendo uma pequena quantia em dinheiro.